Olá, mulheres lindas! Estou muito feliz de estar aqui com vocês na Conferência Flores. É uma honra para mim, na verdade, ter voz na vida de vocês nesse momento que nós estamos passando. Meu nome é Lana Soares, eu sou casada com o Léo, eu sou mãe do Elias, que chega em setembro, sou profissional da área de gestão de pessoas, psicologia organizacional, na Igreja Videira, CC Videira. Eu sou responsável pela parte dos colaboradores, dos voluntários, enfim. Fui convidada para falar com vocês hoje sobre ousar ir além. Ouse ir além. E a primeira coisa que eu pensei quando eu estava refletindo sobre esse tema é que ninguém ousa por acaso. Não existe ninguém que seja ousada por acaso. Ousar é uma decisão. Assim como o ir além, o alcançar o além, ele não simplesmente acontece. Ele não acontece sem querer. Ele não acontece por acaso também. O além, ele só acontece por uma decisão. Então, a junção dos dois, ousar ir além, é uma coisa que se eu e você vamos viver na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro e trazer clareza mesmo sobre esse assunto é que vai exigir uma decisão de cada uma de nós. Uma decisão que com certeza vai valer a pena, uma decisão que com certeza vai nos aproximar de tudo que Deus nos criou para ser e para viver, mas é uma coisa que a gente precisa ter consciência, que a gente precisa ter clareza. Se eu quero viver o além, se eu quero ousar e usufruir dos resultados disso, das consequências disso, a primeira coisa vai precisar ser uma decisão. Não uma decisão que eu tomo uma vez na minha vida, mas uma decisão diária, certo? Estamos combinadas? Tudo que vai ser falado aqui para frente, não espere que isso vai simplesmente acontecer, mas a gente vai decidir e fazer com que isso de fato aconteça na nossa vida. Amém? Então vamos lá. Ousar. Ousar, pelo que eu pesquisei, pelo que a gente entende da palavra mesmo, significa ter ousadia. Significa se arriscar e, mais uma vez, se decidir. Porque não tem como você ser ousada sem decidir ser ousada. E sobre o que é que a gente está querendo dizer que a gente precisa ir além? A gente precisa ousar ir além de quê? Dentre muitas coisas que a gente poderia falar, eu trouxe aqui 3 coisas para a gente. A primeira delas nós vamos ousar ir além de nós mesmas. Ouse ir além de você mesma. E o motivo disso é porque nós não existimos para a nossa própria glória, nós não existimos para o nosso próprio benefício, mas eu acredito, e a palavra de Deus nos afirma, que nós existimos para a glória de Deus e para o benefício de outras pessoas. Se nós vamos viver uma vida de impacto, uma vida de significado, uma vida que vale a pena ser vivida na ótica de Deus, a primeira coisa que a gente tem que ousar ir além é que a gente precisa ousar ir além do nosso próprio umbigo, das nossas próprias necessidades e isso ser tudo que a nossa vida é sobre. Nós precisamos ir além de nós mesmas. Mais uma vez, por que isso, Alana? É errado eu cuidar de mim, eu cuidar da minha família? Claro que não. Mas se isso é tudo que acontece, se isso é tudo que ocupa o meu tempo, a minha energia, a minha vida, essa não é a vida que Deus tem para nós. Porque nós fomos criados para a glória de Deus e para benefício de outras pessoas. Tem um versículo que eu amo que fala sobre isso, que é Efésios 1, 11 e 12. Diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que, com o propósito de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos para o louvor da glória de Deus, não para o louvor da nossa própria glória, do nosso próprio conforto. Então, ousar ir além, o objetivo disso é viver uma vida de impacto, é viver uma vida de propósito. E falando sobre propósito, tem uma definição de propósito que eu amo do pastor Andy Stanley. Ele é um pastor americano e ele fala que propósito é você ser meio para um fim que não é você. É você ser facilitador
você ser meio, através de você, alguma coisa acontece que o benefício final não é você mesmo, são outras pessoas. Então, ousar ir além de mim mesma, ousar ir além do meu próprio umbigo, para quê? Por quê? Porque nós fomos criadas para a glória de Deus e para benefício de outras pessoas. A minha oração é para que você que está me assistindo aqui, você seja inspirada através desse simples vídeo, que não é só as minhas palavras, mas eu acredito que é a palavra de Deus para mim e para você. Que nós tenhamos uma vida que Deus pode contar aqui nessa terra para benefício de outras pessoas. Que Ele pode contar para que a necessidade que está aqui ao nosso redor, ela seja atendida, porque tinha uma filha dele ali, próxima, que ousou ir além. E por causa disso, aquela necessidade foi amenizada, foi resolvida, ela foi atendida de alguma forma. Porque tinham mulheres ali, flores ali, que ousaram ir além delas mesmas para a glória de Deus e para o benefício de outras pessoas. Seguindo, ousar ir além, eu quero que a gente fale sobre ousar ir além das nossas circunstâncias. Ir além daquilo que está acontecendo no nosso ambiente externo. Porque nós não somos movidos como cristãs, como mulheres de Deus, por aquilo que acontece no nosso ambiente externo. Nós não somos movidas pelas nossas circunstâncias, mas nós somos movidas por convicção. Nós somos movidas por fé. Nós somos movidas pela palavra de Deus. E convicção significa, mais uma vez, decisão. Não tem como você ousar constantemente, que nós já falamos que ousar é também decidir, se você não está baseado em uma convicção firme. Em uma convicção firme. Então, a segunda coisa, ouse ir além das circunstâncias. Decida obedecer, independente das circunstâncias. E sobre isso, eu amo o pensamento de que tem um versículo que é muito conhecido na Bíblia, que é Gálatas 6, versículo 7, que diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não se deixe enganar, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Alana, o que é que isso tem a ver com as nossas circunstâncias? O que tem a ver é que muitas vezes as nossas circunstâncias, elas nos enganam, dizendo pra gente que não vale a pena plantar nessa estação. Muitas vezes as circunstâncias, elas querem nos distrair, dizendo que não precisa fazer isso agora, todo mundo vai entender. Mas o que eu quero te dizer, o que eu quero te encorajar é ousar ir além das circunstâncias que nós estamos vivendo no momento. Porque sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz pra gente que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não diz, a palavra de Deus não diz que se a gente plantar, quando tiver tudo bem, a gente vai colher. Diz que quando a gente plantar, a gente vai colher. Então, ousar ir além das nossas circunstâncias é a gente decidir, mais uma vez, decidir plantar, independente das minhas circunstâncias, plantar, independente do meu humor, acreditando que eu vou colher, porque a palavra de Deus me fala isso. Alana, plantar o quê? Você vai plantar aquilo que você quer colher. Você quer sair dessa quarentena, ou seja lá qual situação pessoalmente você está passando com um relacionamento mais forte com Deus, planta sementes de um relacionamento com Ele. Você quer sair disso tudo com o seu casamento mais forte? Planta ações práticas, comportamentos práticos que vão te fazer colher isso. Porque não importa se você está plantando e a circunstância está totalmente favorável para você plantar, ou se você está plantando, mas está um caos ao seu redor. Se você plantar, a palavra de Deus fala que você vai colher. E é isso que eu quero te encorajar. Ouse ir além das suas circunstâncias significa acreditar na palavra de Deus que diz que não são as nossas circunstâncias quem determinam os nossos frutos, mas a nossa decisão de plantar aquilo que eu quero colher, de plantar aquilo que eu sei que é o que Deus quer que eu colha na minha vida. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, isso também colherá.
E a terceira coisa que nós devemos ousar ir além. Nós precisamos ousar ir além do imediato. Nós precisamos ousar ir além do superficial, porque o nosso viver precisa estar baseado em recompensas que são eternas. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos, não naquilo que nós conseguimos enxergar agora, mas naquilo que por convicção, por fé, nós sabemos que vai ser a nossa recompensa eterna. Tem um versículo também muito conhecido, 2 Coríntios 5:7, que diz: nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Sabe por quê? Porque se a gente fosse viver por aquilo que a gente vê, a gente ia ver o caos no momento. A gente só ia ver dor no momento. A gente só ia ver o sofrimento no momento. É isso que está na superfície, onde os nossos olhos naturais alcançam. Mas se a gente vai viver uma vida de impacto, uma vida que vale a pena ser vivida na ótica de Deus, a gente vai precisar ir além do imediato. A gente vai precisar ir além da superfície que os nossos olhos naturais conseguem ter acesso. Tem um texto que eu escrevi, mas é um conceito que me encoraja muito, que é o pensamento de que há ouro para ser achado. É como se fosse um pensamento de que quando os mineradores, eles vão lá achar o ouro que a gente considera muito valioso, o ouro que fez a nossa aliança de casamento, o ouro que a gente sabe que ele é muito precioso e vale muito, eles não simplesmente foram lá numa mina de ouro e acharam na superfície o ouro. Mas porque eles foram ali determinados a achar ouro, eles peneiraram muita sujeira, eles peneiraram muito entulho, porque eles sabiam que ali tinha ouro para ser achado. Eu acho impressionante, não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo te dizer com isso, mas imagina quantas minas de ouro, antes de serem descobertas como minas de ouro, tiveram pessoas ali passando por ela sem nem se dar conta de que ali tinha ouro para ser achado, de que ali tinha muito valor escondido. Mas é diferente de uma pessoa que simplesmente passa e só vê o entulho imediatamente, superficialmente, de uma pessoa que vai ali porque sabe que ali tem ouro para ser achado. O convite de ir além do imediato e da superfície é um convite para a gente ter olhos que procuram o ouro na nossa vida diária, na nossa vida de todo dia. Há ouro para ser achado no seu relacionamento com seu marido. Há ouro para ser achado no seu relacionamento com seus filhos. Há ouro para ser achado em você mesma, mulher. Então, mais uma vez, ousar ir além significa que você vai precisar decidir ousar, que você vai precisar decidir ir além, porque isso não vai acontecer por acaso, mas com a ajuda de Deus, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que é, meu Deus, muito interessado que a gente viva essa vida. Eu quero te convidar, revisando, a você viver uma vida na qual você ousa ir além de você mesma, porque você nasceu para a glória de Deus e para benefício de outras pessoas. Que você ouse, número 2, ir além das circunstâncias, porque as nossas circunstâncias, elas não vão ter mais o poder de determinar os nossos frutos, porque nós vamos plantar aquilo que nós queremos colher. E número 3, eu estou orando e eu estou falando com mulheres que vão ousar ir além do imediato e do superficial, porque há ouro para ser achado na sua vida. Espero que essa palavra faça sentido para você, que isso anime e encha de vigor e de fôlego o teu coração. E eu quero orar para a gente terminar e para que essa palavra não seja talvez uma coisa que você concorda, uma coisa que você achou legal de ouvir, mas que seja de fato algo que vai fazer diferença na nossa vida prática. Porque se não for para isso, nem adianta. Vamos lá? Orar? Se for confortável para você, coloca a mão no teu coração e recebe essa palavra. Espírito Santo de Deus, nós te entregamos as nossas vidas. Eu te apresento cada uma dessas mulheres que estão nessa conferência.
Eu peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente consiga ir além, para que o Senhor nos encha da força, do ânimo e do fôlego que nós achamos no Senhor apenas, para que a nossa vida não seja só sobre o nosso próprio umbigo, sobre os nossos próprios interesses, mas seja para o louvor da Tua glória, que seja para o benefício de outras pessoas, que seja para recompensas eternas. Deus, eu oro para que os nossos frutos nessa estação, eles não sejam determinados pelas nossas circunstâncias, mas eles sejam determinados pela nossa fé, eles sejam determinados pela nossa convicção. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nessa estação a ousar ir além de nós mesmas, a ousar ir além das nossas circunstâncias. E nos ajuda, Deus, a ousar ir além da superfície, do imediato, daquilo que a gente só consegue ver com os nossos olhos naturais. Nos dá olhos que veem, ouvidos que ouvem, um coração cheio de discernimento e sabedoria divina, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar com vocês e até a próxima oportunidade.